Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vim trazer para vocês uma convidada aqui para contar um pouquinho da história dela. Dividir um pouquinho porque cada um tem uma experiência diferente aqui nos Estados Unidos, né? Essa aqui é minha cunhada, Eliane, e eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Olá pessoal, meu nome é Eliane de Souza, eu sou a cunhada da Janaína, moro aqui também em Connecticut, mas na cidade de Nagasaki. Então, gente, a Eliane chegou aqui há... Vai fazer 2 anos. 2 anos? Uhum. Pois é, ela chegou aqui... Primeiro veio a minha outra irmã, depois veio eu, depois veio ela, mas o meu irmão e o meu sobrinho. E como que foi o seu primeiro trabalho aqui? Então, uma das coisas que a gente fica mais preocupado quando a gente vem pra cá é se a gente vai conseguir trabalho, porque no Brasil a gente está acostumado a trabalhar de carteira assinada. Aqui a gente vem e tem que pegar primeiro trabalho temporário, autônomo, essas coisas assim. Então isso assusta um pouco, você tem medo de não ter, né? Era uma das minhas, assim, dos meus maiores medos. Mas foi rápido até, depois que a gente veio, você me levou para trabalhar com você primeiro, para mim aprender a limpar. E daí eu aprendi e logo você viu que tinha uma vaga num grupo lá de trabalho para housekeeper, né? Que é tipo uma doméstica. E daí eu entrei lá e fiquei lá por um bom tempo. Eu levei ela pra poder fazer, na época eu trabalhava limpando casa ainda, e eu levei ela comigo pra ela ver como que era a limpeza aqui, né? Porque aquela limpeza de se limpar com papel, pra mostrar pra ela o que era Clorox, o que era Index, né? Como que fazia ali. Aí ela trabalhou alguns dias comigo, e aí a gente conseguiu esse trabalho, era na casa de uns era indiano? Não, era judeu, né? Não, na casa era judeu. Eram 2 famílias de judeus. Lá é um bairro só de judeus, basicamente, né? Porque eles vivem tudo bem junto lá. Então as 2 eram vizinhas, E aí você trabalhava o dia todo nesse trabalho, né? Eu trabalhava na parte da manhã em uma casa e na parte da tarde na casa vizinha. Era meio período em cada casa, mas todos os dias da semana e às vezes me chamava até nos fins de semana. E aí depois desse trabalho, como que foi para você conseguir pegar suas primeiras casas? Você conseguiu montar seu schedule de casa com menos de 1 ano aqui, né? Mas antes de montar o schedule, eu passei a trabalhar 70%, né? Que é aquele, quando você pega vamos supor assim, as casas, meio que é como se as casas fossem suas, mas não é, né? O schedule é de outra pessoa, você só cumpre ele pra pessoa, daí você fica com 70% do valor e a pessoa fica com 30%, né? Mas você tem que ter o seu próprio carro, tem que ter os seus próprios produtos, seu próprio aspirador de pó, né? Então, aí primeiro eu saí pra trabalhar em 70%, depois que eu comecei acho que eu fiquei em 70% uns 3 meses também. E dava pra você tirar mais ou menos quanto com esse trabalho de porcentagem? De porcentagem, dependia muito, porque no inverno a gente não teve muito trabalho, né? Então tinha semana às vezes que era $400 na semana. Então, comparado ao que eu tirava antes, né? Porque lá era certinho, $500 por semana de segunda a sexta, então nunca faltava, né? Aí a diferença foi que quando mudou para 70%, né? Que é o trabalho de faxineira daí, né? Aí é só se você fizer o trabalho. Então você só ganha se você fizer. Se acontecesse alguma coisa, a pessoa cancelasse, você não ganhava. Então estranha um pouco isso. Mas a época que tava boa, eu consegui tirar, sei lá, 700, 800 por semana. Eu também trabalhei de porcentagem também um tempo. E dava pra poder tirar uma graninha legal também. Mas eu não peguei assim, fase ruim assim de... Gente, é porque assim, né? Se eu gravar e não tiver a Loreninha aparecendo nos meus vídeos, não é o meu, né? Vai lá falar oi, oi pessoal. Tudo bem com vocês? Eu também quero aparecer, mamãe. Então vai assistir no seu telefone. Senta aí. Então, assim, eu também trabalhei com esse tipo de trabalho, mas eu não peguei essa fase, assim, de inverno, assim, de cancelar as casas. E eu consegui tirar uma grana até legal, só que eu trabalhava também à noite, então, assim, conciliar os 2 trabalhos era meio que complicado, né? Você também trabalhava à noite com seu marido, né?
Nessa época, sim, era bem cansativo, porque, assim, eu tava trabalhando lá nas casas de doméstico. O trabalho de doméstico é bem tranquilo, né? Comparado ao de faxineira mesmo, né? Quando eu passei pra trabalhar de faxineira, eu cansava muito, porque eu tinha que trabalhar muito rápido, tipo, eu tinha que fazer tudo o trabalho da casa, assim, uma vez, né? Eu tinha a semana pra fazer o trabalho da casa. Porque o housekeeper, você tem aquele dia ali pra você cumprir aquele trabalho, é o que você conseguir fazer dentro daquele tempo, né? Na verdade, assim, dentro da semana você tem que deixar a casa sempre arrumada, né? Então, assim, só que você tem que lavar roupa e louça, o que não é tão comum pra faxineira. É claro que louça, às vezes a gente tem uma casa ou outra que a gente lava, né? Então, assim, eu tinha a semana toda pra fazer todo o serviço da casa, entendeu? Então, tava enroladinha ali, tinha que fazer devagar, porque senão ela me colocava mais coisa pra fazer, né? Aquele Então, negócio assim, que é melhor você trabalhar devagarzinho ali, que você não vai ter diferença no que você vai ganhar. De todo dia você vai ganhar aquilo. E como que foi você pegar suas primeiras casas? Como que você conseguiu? Bom, as primeiras casas, né, eu comecei a postar ali no grupo de vizinhos, né, postando lá que eu não fazia muito tempo, que eu tava aqui, que eu era faxineira, e se alguém precisasse do trabalho para me dar uma oportunidade, né. E daí eu consegui uma casa através daquele aplicativo e eu comecei a trabalhar para essa cliente. O aplicativo foi o Nextdoor? Aquele. E aí você conseguiu essa primeira casa pelo aplicativo? Isso, daí eu fiquei com essa primeira casa, ó. Mas você continuou trabalhando com a pessoa por porcentagem? Continuei a semana inteira, eu trabalhava para ela. Aí eu fazia essa casa que eu tinha pego no sábado. Depois disso, eu tinha uma cliente que era dela, não era minha, né, nova. E eu fui fazer a primeira limpeza. E ela gostou muito, sabe, da minha limpeza, e ela indicou para várias amigas dela. E daí eu fui fazer a limpeza dessas casas, mas por ela, né, pela empresa dela e tal. E ela indicou, mas ela indicou pela empresa. A empresa, ela indicou o nome da empresa, mas ela me perguntou. Essa cliente, né, que eu fiz a limpeza, eu cheguei lá, fiz tal. Aí ela pegou e falou assim, eu gostei muito do teu trabalho e eu queria indicar o teu trabalho. Você quer que eu indique o teu nome, teu número, ou você quer que indique a empresa? E daí eu falei pra ela, pode indicar a empresa, né? Você trabalhava pra ela, né? Daí eu não ia falar pra ela indicar o número pessoal, né? Aí tá, daí ela indicou pra empresa, ela indicou, sei lá, acho que 4 contatos novos. E nesses contatos, nem todos eles eu fui fazer a primeira limpeza, mas ela pegou essas 4 casas novas e daí ela colocou no meu schedule, então melhorou um pouco, sabe? Nessa época daí foi melhorando um pouco. Daí, uma das amigas dela, ela gostava muito de mim, até hoje ela gosta muito de mim, essa mulher. E uma das amigas dela ficava me falando, por que você não trabalha por conta e tal? E eu ficava bem assim na minha, né? Não falava que eu trabalhava, eu falava que eu só trabalhava pra empresa, né? Não sabia que você já tinha uma casa por fora. Nem que eu tava tendo intenção. Mas eu tava mais tranquila depois disso, né? Que começou a aumentar lá o trabalho, porque dá tipo uma segurança pra você trabalhar. Já ganhava mais, né? Daí eu já tava ganhando mais, então eu falei assim, vou continuar só com essa casa aí, só por continuar mesmo. E não vou procurar mais, né? Não fui procurar mais. Só que daí vai e vem, né? Tem os problemas lá, a mulher lá era meio difícil, né? Então a gente teve alguns problemas lá, né? Não deixa de você trabalhar pros outros, né? E tem aquela pessoa ali, e daí tipo assim, se fosse alguma coisa que eu fizesse errado e tal, você pede desculpa, né? E tudo bem, né? Se você fez alguma coisa errada, tudo bem, a pessoa te chama a atenção e tal. Mas eram umas coisas assim que... não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, então... Beleza, ela tinha muito medo da gente pegar as clientes dela, né? Acho que o maior medo era esse, então ela às vezes falava umas coisas que era bem esquisito. Aí, e essa mulher já tinha me falado 2 vezes, você quer que eu te indique o teu nome e tal, particular? Eu indico se você quiser. Eu falava, não, indica o nome da empresa, né? Tem irmão, tem isso, tem não sei o que. Falava, indica o nome da empresa. Aí, uma vez, ela me tratou muito mal e eu falei assim, quer saber? Eu falava pra ela, não, me indica lá, assim, tipo... A dona da empresa, o dono do schedule que você fazia te tratou mal? Isso, por uma coisa nada a ver, tipo assim, eu tinha pego uma casa, única limpeza pra fazer.
E eu tinha colocado ela pra fazer num dia lá que eu não teria nenhuma casa dela pra fazer. E nesse dia ela me pediu pra fazer um favor pessoal pra ela. Passar pra pegar uns livros dos filhos dela, sabe? Uns negócios assim. E você já tinha compromisso já? Eu já tinha compromisso, só que ela tinha me falado assim, vai na sexta. Na sexta, tranquilo, eu tava a caminho, entendeu? Então eu falei assim, não, beleza, eu vou e tal. Aí ela pegou e falou assim, não, eu preciso que você vá na quinta. E eu não lembrei que eu tinha essa casa, sabe? Pra fazer, porque eu já tinha marcado fazia muito tempo. E daí, quando foi na quinta, eu fiz a casa rápido lá e falei assim, vou passar, né, pra dar tempo antes de ir pra casa que eu tinha que fazer dela, né? Só que eu não consegui. Daí umas 2 horas antes, na verdade, que eu vi que eu não ia dar tempo até eu chegar no horário certo pra fazer a casa dela, né, que eu tinha a minha pra fazer e depois eu tinha 2 dela pra fazer. Entendeu? Então eu tinha 3 casas pra fazer, eu nunca fazia 3 casas, fazia só 2, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela, falei assim, olha, desculpa, mas não vai dar pra me fazer, eu posso ir amanhã? Porque era uma coisa que... Você tá assistindo VR? Oh my god! Tá bom, vai assistir Peppa ali. Aí eu pedi pra ela pra fazer realmente no outro dia. Aí ela me falou um monte e ficou super estressada lá, sabe? Falou que eu mentia pra ela, falou um monte de coisa, né? E daí eu fiquei assim, que nada a ver, né? Eu já tava de saco cheio por outras coisas que tinha acontecido. E pra mim aquilo lá foi meio que a gota d'água. Daí eu falei assim, não vou ficar mais com essa mulher. Porque, né, o jeito que ela trata, não era só eu, entendeu? O jeito que ela trata todos as funcionários, entende? Um dia, o irmão dessa minha cliente tava lá na casa. E ela falou assim, ó, se você quiser, ela falou assim, eu já te falei várias vezes, né, mas vou falar de novo, por que você não trabalha por conta? E eu te ajudo, eu comento lá, faz os posts que eu comento, ela falou. Ela falou, faz no post no Facebook, não nos grupos de trabalho. Aí me explicou lá certinho, daí eu peguei e fui e fiz os posts lá no Facebook, criei um perfil lá no Facebook e ela ia lá e comentava. Mas aí não foi nem um grupo de Facebook não, foi no próprio Facebook em si mesmo, normal. Você fez uma página do... eu fiz uma página, né, de trabalho, postei ali alguns vídeos, algumas fotos do meu trabalho, né, limpando casas e tal. E daí entrava nas comunidades das cidades, que né, tem a cidade de Xerxes, tem a cidade de Naugataque. Aí tem a comunidade no Facebook. Daí você postava lá na comunidade. Eu sou fulana de tal, aqui tem um videozinho. Sabe esses short? Uns videozinhos assim rapidinho, mostrando você limpando antes e depois, fazer essas coisas assim. Aí comecei a postar lá e ela comentava embaixo. Essa minha faxineira é muito boa e tal. Mas eu não era cliente dela particular. Você era cliente dela, mas através dessa companhia, né, que você trabalhava. Exato, mas ela nunca falava isso. Ela falava que eu era a cliente dela, né? Que ela era minha cliente, na verdade. Aí, nisso eu peguei uma outra senhora. Então eu já tinha 2. Eu tinha aquela que eu tinha pego primeiro, né, pelo grupo. E daí eu consegui mais uma. E essa outra segunda que eu consegui, ela postava lá também. E aí você tinha assim duas pessoas que indicavam seu trabalho, né? Mas ainda assim, era uma vez na vida, outra na morte, que aparecia alguém pedindo cotação de trabalho e normalmente não dava certo, né? E isso foi mais ou menos durante quanto tempo? E depois de quanto tempo que você já estava aqui nos Estados Unidos? Acho que já fazia uns 7 meses. Que você estava aqui? Que estava aqui, acho que sim, E foi assim, durante eu acho que um mês e meio mais ou menos, elas ficaram ali me ajudando, sabe? Um mês eu acho, elas ficavam ali, as postagens que tinha de gente pedindo recomendação, elas colocavam meu nome e todas as postagens que eu fazia, elas comentavam embaixo, né? Aí um dia, uma cliente da cidade dela, dessa mulher que comentava lá, né, da cidade de Xerxes, ela me procurou e ela falou assim, olha, eu vi uma mulher da minha cidade indicou o seu nome como faxineira e eu queria testar o teu trabalho. Aí eu fui, fiz o trabalho nessa casa, a mulher gostou e ela falou assim, como que eu posso te ajudar? Ela falou assim, você tem empresa, alguma coisa assim? Eu falei assim, olha, eu comecei a trabalhar por conta agora. Ela falou assim,
e se você quer que eu te indico e tal, eu falei, se você puder me indicar vai me ajudar muito, né? Seriam 3 daí pra me indicar. E eu pensei assim, ela vai comentar lá também, mas não, ela fez um texto assim e postou o meu nome e postou um texto na comunidade do grupo. Então ela fez a postagem pra você, tipo assim, indicando o seu trabalho. De recomendação, que ela tinha testado várias mulheres da cidade dela e não tinha gostado tanto, que ela chamava a pessoa uma vez e sempre deixava alguma coisa sem fazer, e daí ela me chamou lá e gostou muito do meu trabalho e ela indicava o meu trabalho. Então daí, e nesse mesmo dia, a minha outra cliente lá que me ajudava, ela me mandou assim, você tá famosa aqui na minha cidade. Eu falei assim, como assim famosa? Daí eu entrei, vi o post dela e quando eu entrei já tinham vários comentários e publicação lá e daí já tinha gente me mandando já mensagem. espalhou a cidade inteira. E dentro dessa semana eu montei o schedule. Dentro de uma semana, tá vendo? Foi ela. E aí você parou de trabalhar pra essa outra e você trabalhava? Por porcentagem? Não, eu ainda continuei, eu ainda fiquei com medo de largar. Eu já tinha casa suficiente. Daí o que eu fazia? Eu fazia assim, a gente combinou lá que ela ficou meio chateada comigo, alguma coisa assim, e ela me tirou casas. Então ela me ajudou de certa forma, né? Porque tipo assim, ela achou que ela tava me prejudicando, ela me tirou casas e me deixou fazendo uma casa por dia só. Então você conseguia encaixar as suas. O que pra mim era muito ruim, né? Porque você pensa, fazer uma casa só por dia, a gente não ganha muito dinheiro, você tá acostumada a fazer 2, né? Mas foi bom que você conseguiu colocar as suas, que senão você não ia ter tempo de pegar outras. Exato, ela fez isso pra me prejudicar. Só que pra mim foi bom porque daí ela me ajudou. Então daí eu fazia uma casa dela e mais 2 que eu tinha pego. Então eu encaixava 2 casas que eu tinha pego mais uma dela. Nesse meio tempo e tal. Sabe? Até chegar assim meio que num limite eu não aguentar mais, eu tenho que falar pra ela, fazer a casa no sábado, no domingo. Eu lembro, ela trabalhava de segunda a segunda. Fazer 2 casas no sábado, 2 no domingo, então... Mas assim, a pessoa tem que ser muito esforçada e a pessoa tem que ser determinada, né? Aquilo ali que ela quer, e ela decidiu que ela queria fazer isso, e ela correu atrás, e ela postou, né? E ela teve assim umas pessoas muito boas que apareceram no caminho dela, né? Que ajudou ela muito. Mas se ela não tivesse tomado a iniciativa também de fazer isso, né? Talvez ela não teria conseguido montar o schedule dela, né? E hoje ela tem o schedule dela, ela trabalha pra ela, não é porcentagem, não tem ninguém que enche o saco, né? Então assim, ela faz do jeito que ela quer. Se ela precisa de um dia livre, ela não marca nada naquele dia. Então assim, ela tem nessa liberdade de poder tirar um dia, se ela quiser ir no médico, levar o filho dela no médico. E ela ganha bem mais. E é isso, né? Ela trabalha pra ela não tem ninguém ali nem ganhando as custas dela e nem enchendo o saco, né, do que ela tá fazendo, deixa de fazer. E assim, eu posso escolher também as casas que eu quero ficar e as que eu não quero. Quando eu trabalhava pela empresa, não importa, podia ser uma casa que não compensava nem um pouco pra mim, uma casa 1 hora de distância da minha, que eu tinha que levar todos os meus produtos e que a pessoa ficava o tempo todo enchendo o saco da gente, que eu tinha que fazer do mesmo jeito, eu não podia escolher. Hoje não. Se eu chego lá, a cliente não é muito legal ou qualquer coisa assim, eu pego. É igual foi o caso que eu parei de trabalhar limpando, foi por isso, porque eu vinha discutindo muito com a mulher que eu trabalhava, porque ela pegava umas casas que assim, pra ela, eu trabalhava, não era bem por porcentagem, eu assim, cada casa dela, eu pagava $30 pra ela, dependendo do valor, independente do valor da casa. Então assim, ela me pegava umas casas muito ruins, às vezes uma casa que eu ia gastar 3, 4 horas de prazo dentro da casa e a casa custava $80, era 30 dela e 50 meu. Ela não queria saber quanto tempo que eu ia gastar pra fazer a casa, porque ela ganhava o mesmo tanto. E eu era obrigada a pegar aquela casa. Eu pensei, não, gente, isso não tá compensando pra mim. Então, a partir do momento que eu vi que não tava compensando pra mim, e eu não tinha aquela opção de falar, não, essa casa eu não quero fazer, eu quero fazer essa. Não, eu tinha que fazer o schedule dela. Então assim, eu tinha que fazer tudo que ela pegava. E às vezes você pegava a primeira limpeza que ela falava que não era a primeira limpeza. Isso, nossa senhora, eu passei foi muita raiva, meu filho. Tinha dia que eu até chorava de raiva. E você sabe que a primeira limpeza é duro de fazer, é triste de fazer, entendeu? E daí, tipo assim, às vezes ela falava que não era a primeira limpeza, ou porque ela tinha combinado com a cliente pra ela pagar menos, né? Ou porque ela queria pagar menos pra gente.
A cliente pagava o valor da primeira limpeza e ela pagava pra gente o valor de uma casa porque normal. quando você trabalha desse jeito, aqui, muitas vezes você não sabe nem o valor da casa realmente. Você sabe só através do que a pessoa fala. Porque você chega ali pra você limpar a casa e nem todo mundo deixa o cheque ou deixa o dinheiro pra pagar. Às vezes eles mandam por Zelle, ou Vemo, que no caso é tipo o Pix aí do Brasil. Então assim, eles mandam um valor pra pessoa. Ela fala pra você, essa casa é $100, mas na verdade às vezes ela recebeu 200. Você não tem como saber, você não vai perguntar pro cliente da casa ali quanto que foi, né? Então assim, você ainda tem isso ainda, né? Que você não sabe, né? Se a pessoa realmente tá sendo honesta com você ou não, né? Mas sabe, ela não era, eu sei, porque teve duas situações que aconteceu comigo. A minha também não era honesta. Né? E eu sabia falar inglês, e a cliente veio conversar comigo sobre o valor. Ela veio, não, eu combinei com a tua patroa de tanto. E ela tinha me falado, combinou com ela de 260. E ela tinha me falado, não, essa casa é 130. Você vai pegar a comissão de 130. E a mulher veio e me entregou, não, 260 porque é a primeira limpeza. Eu combinei com a tua patroa isso. Entendeu? Então, não tô falando que todo mundo, é claro, né? Mas algumas se aproveitam porque a maioria, você sabe, não fala inglês. Eu também passei por isso. Eu peguei também mentira dessa mulher que eu trabalhava pra ela umas 3 situações, minha filha. Ela teve uma semana que ela me cancelou umas casas e era casa que não cancelava. Então, quando eu cheguei lá, e a velhinha conversava muito comigo, eu cheguei lá e essa velhinha falando comigo assim, mas ela mandou tal fulano aqui e eu não gostei do trabalho dela. Eu falei, então ela mandou alguém aqui. Então, tipo assim, ela também não esperava que eu ia bater papo com a pessoa ali, né, ia saber, ia pegar a mentira dela. Então, uma vez eu peguei, a cliente me passou um cheque de 600 e ela me falou, ela me pagou, se não me engano, foi 150 pelas duas casas. Mas era 600 porque era uma casa assim de 4 em 4 meses, sabe? Então por isso que era o valor. Era casa limpa, não era casa ruim de fazer, mas o valor era 600. A mulher me passou, ela me falou assim, a mulher te pagou 2, que ela me deu 2 cheques, né? Ela te pagou 2 cheques enganados. Entendeu? Eu vou devolver o dinheiro pra ela. Você pode me depositar o dinheiro que eu vou devolver pra ela. Então, assim, nessas coisas você pega a mentira, né? E é isso, né? A gente é honesta com a pessoa, porque na época eu deixei de pegar um trabalho maior. Pra não largar essa pessoa na mão. Sim. E também a pessoa fez sacanagem. Então é assim, as desvantagens que você tem quando você trabalha pros outros, né? Exato. Mas tipo assim, não todo mundo, é claro, porque tem muita gente honesta, né? E tem gente que pega aí essas casas de 70% e fica muitos anos. Se eu tivesse pegado uma pessoa dessa, eu não tinha o meu próprio schedule hoje, eu acho. Sabe? Eu não sairia. Porque é seguro, né? Isso, E assim, a pessoa já tem o schedule dela, aquela cartela de cliente dela ali, e esses 70% você ganha bem, sabe? Então isso não é igual quando você trabalhar de help pros outros que você trabalha ali e ganha 100, 120 dólares por dia. Não. É assim, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então se você fizer 2 casas, você ganha um tanto. Se você fizer 3, eu fazia 3 casas todos os dias sozinha. Então assim, no final, tinha semana que dava pra poder tirar mais de $1.000 na semana. Sim. Então, dá pra você ganhar bem. Então, quando você pega uma pessoa boa, o problema é que você pega umas assim, né? E assim, pra você foi uma vantagem muito grande, né? Porque você conseguiu montar o seu schedule de casa, né? Sim. E não continuou trabalhando pra essa pessoa, né? Mas eu falo assim, que se eu tivesse pego uma pessoa boa, eu não arriscaria. Isso, é o que eu tô falando, né? Foi por ela ser desse jeito, foi que você, tipo assim, te motivou, te deu um incentivo pra você procurar, né? A pegar o seu próprio schedule, né? Exato. E tipo assim, você vê gente que tem muito tempo, que nem tinha gente que trabalhava com ela e tava aqui há mais de 10 anos. Entendeu? E a pessoa não falava um pingo de inglês e acreditava em tudo que ela falava, entendeu? Isso. E isso é uma coisa. Tem gente que é muito acomodada. Tem gente que tá aqui, na verdade, a vida inteira. Tem gente que tá aqui há 10, 15 anos e trabalha de help pros outros até hoje. Exato. Sabe? Trabalha de help ali. Ganha 100, 120 por dia. É 500, 600 por semana e não sai disso. Porque a pessoa não corre atrás, né? De desenvolver, não corre atrás de caçar um meio de pegar os próprios trabalhos, seja do que for, né? Igual eu acabei não ficando na base de casa, porque eu acabei pegando mais part-times, e com isso eu gostei mais de trabalhar. Eu gosto mais, porque eu trabalho à noite, como eu tinha criança pequena, então pra mim eu achei melhor trabalhar à noite. E eu acabei me identificando mais com os trabalhos de part-time do que com casa. Então, mas eu ganho
duas vezes mais do que se eu fosse trabalhar de help com os outros. E assim, o que as pessoas não pensam é que, tipo, às vezes você fazendo uma casa por conta, né? Você ganha mais do que você fazer duas. De porcentagens, né? É. E tem gente que faz, às vezes, 4 casas, paga help, né? Que não compensa muito você pagar help, né? Tira ali e acaba tirando, sei lá, 500, 600 na semana. Enquanto que se você fizer uma casa por dia, você tira isso. E você trabalha só um pouquinho sem ninguém te amolando na sua cabeça. E você precisa ali de 10 casas, uma por dia, de 15 dias. Né? Verdade. Pois é. Então, que conselho você daria pra quem tá lá no Brasil ainda, fazendo os preparativos pra vir pra cá? Ou pra quem já chegou aqui agora e, né, e ainda tá assim meia fora do rumo aí, pensando o que vai fazer da vida? Eu diria assim que se você estiver disposto a fazer uma grande mudança desse jeito, né, de país e tal, porque a partir do momento que você vem pra cá, você começa a tua vida de novo, né? Você tem que aprender tudo de novo. Você não começa do zero, porque a gente nunca começa do zero, né? Você já tem uma bagagem aí, mas aqui você vai ter que aprender muitas coisas, é tudo diferente aqui, entendeu? Então eu diria pra você não desperdiçar essa oportunidade de vir pra cá e ficar aqui acomodado como a maioria das pessoas vem, né? E se você tá vindo pra cá, eu acredito que seja pra mudar de vida. Se for pra continuar na mesmice aí, continue no Brasil, não venha, né? Então, eu vejo aí pessoas que têm mais de 10 anos aqui e que ainda trabalham de help, que às vezes fica se batendo para arranjar emprego porque não sabe nada de inglês. Se a pessoa perguntar se ela tá bem ou não, a pessoa não sabe responder, entendeu? Então assim, você tá 10 anos aqui, tipo, você deveria pelo menos saber o básico do inglês. Aqui tem curso gratuito, então se você for vir pra cá, você deve sim se esforçar para aprender o inglês e para se desenvolver aqui no trabalho e ter uma vida digna, eu acredito, porque senão não tem motivo para você sair do Brasil. Eu falo que já que você resolveu sair do Brasil, você tem que vir para fazer dar certo, né? Porque a gente larga a família, a gente larga a casa, trabalho, tudo que a gente tem, amigos, tudo atrás, né? Pra você começar uma vida nova aqui, né? Você, tipo assim, você larga toda a sua estabilidade, todo o seu conforto pra você chegar aqui e ter uma vida medíocre que você poderia ter lá no Brasil, entendeu? Porque a gente sabe que as condições do Brasil são piores que aqui, entendeu? Então se você vem pra cá, você tem que vir pra fazer alguma coisa acontecer aí, entendeu? Então, e pra não desperdiça a oportunidade. E pra você sair do Brasil, você já tem que sair da zona do conforto. E muita gente sai da zona do conforto e chega aqui e entra na zona do conforto de novo e fica. Eu não me conformo com uma pessoa que tá mais de 10 anos e não sabe o básico do inglês ou que tá ganhando aí, você vê que a pessoa tá ganhando pouco, sabe? E a pessoa tem muito tempo aqui, isso não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Eu não sairia pra viver dessa maneira. É verdade. Então, gente, é isso. Se vocês vierem pra cá realmente dispostos a fazer diferença, mudar de vida, decidir imigrar do Brasil, seja pra aqui, seja pra Portugal, seja pra qualquer lugar que for, a pessoa tem que realmente estar disposta a batalhar e a lutar e correr atrás de um futuro melhor, né? Porque se a pessoa for acomodar, é melhor ela ficar no Brasil. Por isso que muita gente fala que vem pra aqui e não gostou e volta, mas é porque a pessoa realmente não saiu com a cabeça pra mudar de vida, sabe? Ela achou que só mudar de país isso iria, né, mudar a vida dela, e a realidade é diferente, porque aqui o bicho pega, meu filho, aqui você tem que trabalhar duro. Se você realmente não trabalhar mesmo, você não vive aqui, não vive. E aqui a gente tem que trabalhar muito, né? Aqui a gente tem que trabalhar muito mais que no Brasil. Isso assim, as pessoas não sabem, você só chega quando você... Porque a gente tem a ilusão, né? Tudo é fácil, né? Daí quando você chega assim, você opa, tem que trabalhar mesmo? Como é que é? Aqui você trabalha muito, muito, muito. Você vê a retribuição ali do seu esforço. Mas você tem que trabalhar. Se você não estiver disposto a trabalhar, é bobagem, é perda de tempo você sair do Brasil. Sim, eu concordo plenamente. Gente, então foi isso. A Eliane tem um canal no YouTube também. Eu vou deixar aqui abaixo o canal dela. Ela grava, assim como eu, a rotina dela aqui, mostrando os trabalhos, né? E a rotina dela é um pouco diferente da minha, né? Então, assim, vocês vão lá, se inscrevam no canal dela e acompanhem lá pra vocês verem a rotina dela.
E se vocês tiverem alguma dúvida, lá também ela tá respondendo as dúvidas de vocês. Então eu vou deixar aqui embaixo o canal dela no YouTube e no Instagram também. Oi, Eli, então obrigado por você ter participado do vídeo e uma mensagem de despedida pro pessoal aí. Eu queria te agradecer pela oportunidade, né? E queria agradecer também a quem tá assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Gente, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.